Muito bem, gente, nós estamos aí de volta no nosso programa de 5 minutos, né? 12 programas de 5 minutos. E eu tenho certeza que ao longo dessa semana e da próxima semana vai ser um assunto muito interessante a gente poder conversar. Estou aqui com o pastor Maurício Teixeira, que trabalha comigo aqui na Academia da Fé. E recentemente, no final do ano de 2018, o pastor trouxe uma mensagem muito importante falando sobre esse engano do fim dos tempos, né? O aumentar, não é isso, Maurício? Do engano do fim dos tempos. E isso é um assunto muito relevante, importante para nós que somos igreja, para que a gente entenda uma coisa. Nós estamos andando com Deus, mas o inferno quer nos tirar desse caminho. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a nossa jornada. Então, ao longo desses programas, a gente vai comentar muitas coisas importantes que têm acontecido, que a gente percebe no meio da igreja, que isso é muito prejudicial, tem prejudicado as pessoas, tem trazido prejuízo na sua edificação. E também vamos ler várias passagens mostrando que isso é uma realidade. Ou seja, a palavra, gente, ela mostra isso pra gente. Não é novidade isso que nós vamos falar, né? O engano no fim dos tempos, porque é o que está escrito, né? Nós vemos Jesus falando sobre isso, vamos ler Mateus capítulo 24, vendo Jesus falando sobre isso. Mas eu quero deixar o pastor falar um pouquinho aí, introduzindo nesse primeiro vídeo nosso, que a gente vai estar comentando, vamos fazer essa sequência. Eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. É isso aí, Elim. Olha, uma das coisas que mais a igreja tem que, eu diria como uma necessidade da igreja prestar mais atenção e dar mais foco, né? São aqueles detalhes da revelação da palavra com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de engano, é um tempo de sutilezas, é um tempo onde o inimigo ele tem trabalhado muito assim, a igreja não tem se apercebido dos detalhes aonde ele tem trabalhado, né? Então, quando o Espírito Santo me inspirou naquela mensagem lá do final do ano, me veio um termo que é a desconstrução, não é? E ele trabalha desde o princípio para desconstruir aquilo que Deus tem construído na nossa vida, aquilo que Deus ele procura construir na nossa vida, né? Então essa palavra bateu forte no meu coração, nesse sentido assim, porque desde o princípio, né, ele trabalha nesse foco. Desde quando a gente olha para Gênesis, nós vemos lá a ação de Satanás, que é enganador, que é usurpador, né? Ele falando ao coração daquele primeiro casal lá, dizendo, olha, mas não foi assim que Deus disse, né? Pegou a palavra, deu uma torcida ali, né? Já deu lançou ali um brilho para distorcer a palavra, para desconstruir aquilo que Deus falou, né? E aí nós vamos ver lá no Éden, lá no início de todas as coisas, que eles realmente começaram a prestar atenção, não mais no que Deus falou, não mais no que Deus disse, mas naquilo que os olhos deles podiam ver, naquilo que eles podiam dizer, poxa, mas olha, o fruto daquela árvore que ele falou para não tocar é agradável aos olhos, né? É a sutileza. Ele, como você costuma dizer, né? Satanás ele não se apresenta para nós cristãos ou para nós a igreja com o chifre, com o rabo, com o tridente, porque nós óbvio demais, né? Porque nós identificaríamos logo e saberíamos, não, isso aí é o próprio engano, é o próprio inferno se manifestando, né? Mas ele vai, como diziam os antigos, né? Ele vai comendo o mingau pelas beiradas, né? Sim. E ele vai trabalhando nesse sentido aí de desconstruir aquilo que Deus prejudicar, né? Trazendo... É interessante porque o pastor está falando sobre isso, gente, e você tem que entender uma coisa muito importante. Olha só, a proposta dele é induzir eu e você ao erro, ao prejuízo, tá certo? Então ele estará sempre batendo nessa tecla, né? A gente sabe que Jesus deu uma declaração falando sobre o ladrão, mas ele estava falando sobre o diabo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então esse é um propósito direto. Você vê, Deus tinha estabelecido, como o pastor falou, Adão e Eva num jardim com todo um propósito de crescimento, de bênção, e deu declarações que são a sua própria palavra para que eles cuidassem do jardim, e também disse algo muito importante, que daquela palavra
aquilo ali haveria uma proteção, um cuidado muito grande na vida deles, e eles continuariam sendo abençoados. Como o diabo sabia, ele foi lá e começou a distorcer, né, aquela verdade, trazendo uma proposta diferente. Legal, gente? Olha só, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e a gente vai tocar em alguns pontos aqui que são importantes, né, umas coisas práticas que a gente precisa falar mesmo, tá legal? Então, vamos lá, dá um like aí nesse programa, por favor, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e deixa um comentário, por favor, de onde você está aí, escreve aí a cidade de onde você está assistindo esses nossos programas, eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Gente, um abraço, tá? A gente se vê.